Talvez você ainda não fosse investidor lá em 2015, naquela grande crise da Dilma Rousseff, mas eu preciso te dizer que, eu espero que você não seja investidor naquela época, mas agora talvez a gente entre numa crise ainda pior do que essa de 2015. Estou falando isso porque há rumores, saiu hoje isso, de possibilidade do governo fazer medidas heterodoxas para controlar a inflação de alimentos. Todo mundo deve ter visto, se você não viu, fica aqui essa informação, que o governo, o presidente Lula, ele perdeu absurdamente popularidade ali entre os próprios eleitores dele e, obviamente, uma das coisas que provavelmente condenou muito essa popularidade dele é a alta inflação nos alimentos. O brasileiro vai no supermercado e fica assustado, ele não consegue mais comprar aquilo que ele comprava antes. Medidas heterodoxas, para você entender, são medidas, vamos dizer assim, que saem do normal, e obviamente o que funciona é o normal, então são medidas que dificilmente vão funcionar, mas a ideia seria, para você combater uma inflação, você faz o quê? Você aumenta a oferta de alguma maneira. Nesse caso, uma medida heterodoxa seria, por exemplo, um congelamento de preços, tabelamento, alguma, por exemplo, cota de exportação. Então, a empresa só pode exportar X, o resto tem que ir para o Brasil, e aí isso meio que você força o preço a cair, só que isso não funciona, isso não é sustentável. Por isso que é chamada de medida heterodoxa. Se você não deixa o livre comércio entre as empresas, começa a surgir mercado paralelo, mercado negro, enfim, a empresa ela vai visar o melhor para ela. Se o governo bloqueia isso ou trava de alguma forma, isso aí vai explodir em alguma outra maneira, seja no câmbio, e vai acabar batendo uma inflação. Ou seja, medidas heterodoxas, elas podem até funcionar ali no curtíssimo prazo, só que depois o rebote disso é muito mais forte lá na frente. Você pode até controlar um pouquinho aqui a inflação e de repente a inflação explode lá na frente. Talvez, inclusive, seja esse rumor, essa possibilidade de medida heterodoxa que tenha derrubado algumas ações ligadas ao agronegócio. Por exemplo, a Agro 3, que são fazendas pelo Brasil, SLC Agrícola, ou a Soja 3, que é a empresa que produz sementes de soja. Então, infelizmente, nós como investidores não estamos alheios a esse tipo de tomada de decisão ruim do governo. Porém, olha só que interessante, por causa de um modelo quantitativo que a gente utiliza, eu acabei saindo de Agro 3 na semana passada a um preço, R$21,30 começou ali, acabei terminando a R$21,18 e a ação agora já está a R$20,15, ou seja, eu evitei ali uma queda de 5,4% somente por um modelo quantitativo que a gente utiliza dentro da FIA, tá? Se você não sabe o que é a FIA, não sabe o que é esse meu treinamento, aqui na descrição do vídeo você pode encontrar mais informações, um link que vai te explicar um pouquinho mais sobre o que é a FIA e mais especificamente sobre esse modelo de inteligência artificial que a gente utiliza. Isso aí está dentro do sistema FIA Invest, que é um sistema que a gente desenvolveu para ter toda a metodologia de investimento que a gente faz envolvendo ações, envolvendo opções para construir renda passiva na Bolsa de Valores. Mas voltando aqui para a notícia, tá? A ideia do governo é eventualmente recorrer a medidas heterodoxas, isso aqui estou lendo a notícia, tá? Para combater a inflação de alimentos, podendo levar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a pedir demissão do cargo. O que aconteceu ali, Vai ter uma reunião, provavelmente aconteceu essa reunião hoje, e o que está em pauta é que o Fávaro, o ministro Fávaro, ele já deixou claro que esse tipo de medida, como por exemplo, um tabelamento ou uma cota para exportação, ele não vai tolerar, ele vai acabar pedindo demissão do governo caso seja forçado a tomar alguma atitude heterodoxa desse jeito para combater a inflação de alimentos. E a minha impressão aqui, que eu acho que é interessante, eu acho que o mercado primeiro leu a queda de popularidade do Lula como algo fantástico, por isso que a Bolsa até subiu ali, acho que quase 3% naquele dia, 2 alguma coisinha, exatamente porque leu da seguinte maneira, falou, olha, a popularidade dele despencou, então dificilmente ele vai ser reeleito, então em 2026 a gente pode ter um outro candidato que aplique medidas, vamos dizer, melhor para a economia, aumentando o PIB e fazendo as ações crescerem. Só que agora eu acho que o mercado está começando a precificar algo diferente, que é, vamos dizer assim, ele morrer abraçado, é ele pegar nesse tempo que tem até 2026, intensificar medidas populistas para tentar se reeleger. E antes que você fale assim, Caio, isso aí não
faz sentido e tal. Isso é o que aconteceu com a Dilma. Então, se a gente lembrar lá no primeiro mandato da Dilma, a gente já tinha claramente ali o caminho totalmente, né, errado do governo em termos de economia. E o que aconteceu? Ela reforçou isso daí, né, ela fez cada vez medidas mais drásticas e, por fim, a gente sabia que viria uma grande explosão, só que ela conseguiu ainda assim se reeleger, fazendo aquela propaganda, né, que a comida ia sumindo da bolsa, ou seja, cria-se uma narrativa, faz ali o que os marqueteiros sabem fazer muito bem, e aí ela consegue se reeleger, porque de alguma maneira ali segura um pouquinho aquela explosão da inflação, e aí depois explode, como aconteceu no ano, né, no segundo mandato dela, e ela acabou nem terminando o mandato. Aí você pode pensar, cara, então tá aí, né, se ele fizer isso, morrer abraçado, vamos dizer assim, chegar ali em 2026 e começar a tomar medidas heterodoxas e tal, chegou em 2026, fez ali, usou o marketing, usou a máquina pública, usou a verba e conseguiu se reeleger, aí vai explodir a inflação e ele vai cair. Toma muito cuidado, porque a política, primeiro, ela é imprevisível, e agora a gente tem que lembrar que a Suprema Corte do Brasil também faz política, ou seja, pode ser que um candidato que poderia derrubar ele não vai nem concorrer para a eleição. E aí, quando a gente pensar num processo de impeachment também, tem uma série de peças que precisam se encaixar ali na política, e de novo, o STF agora também faz política, então pode ser que o impeachment não venha calhar, não convém, e aí acaba não acontecendo. Então eu estou falando isso porque eu acho que é muito importante que você não construa a sua renda passiva nos investimentos tentando prever as eleições que o presidente vai ganhar. Ou seja, vou construir aqui uma carteira que eu vou ganhar bastante dinheiro se o presidente A ganhar as eleições, ou se o presidente B. Não faça isso. É melhor você fazer uma carteira, montar um investimento que vai te dar dinheiro independente das eleições. E como que você faz isso? Então, tem, vamos dizer assim, duas grandes coisas aqui para você. Primeiro, é você se adaptar rapidamente ao fluxo entre os ativos, ou seja, pode ser que agora seja interessante você tá comprado em dólar, de repente ali para frente vai ser vendido. Estou só dando exemplo, tá? Nem acho que é isso. Mas tô só, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais específico, mas você mudar de acordo com o fluxo muito rapidamente. Então, puxa, agora tá interessante, agora realmente a gente teve uma visão, teve uma melhora, e aí, claro, tudo vai xeringar, né? As coisas vão começar a melhorar, você já entra nesse fluxo. Ah, não, Caio, as coisas ainda estão ruins, né? Não estão melhorando, você permanece ali mais defensivo. Então, essa é a primeira coisa, ter uma capacidade de adaptar os seus investimentos de forma rápida. E a segunda coisa é tomar cuidado com os setores da bolsa, não concentre em um único setor. Aqui também vale a pena invocar a Dilma, que ela fez aquela bagunça no setor elétrico. Então, às vezes, o setor elétrico é tido como o grande seguro, né? O grande pagador de dividendos e tudo mais, e aquilo que ela fez com a Eletrobras lá foi assim, um escândalo, e fez, né, as ações ali elétricas despencarem. Então, seja lá o que aconteça, você tem que ter a diversificação, porque isso garante também que se o candidato A ganhar e vai favorecer o setor A, B ou C, você vai ter um pouquinho desses setores. Se o candidato B ganhar e vai favorecer outros setores, você também tem pezinhos, né, também tem ativos nesses outros setores que vão se beneficiar. No fim, o bom investimento é uma busca de assimetria. O que é isso? É o quanto você pode ganhar versus o quanto você pode perder. E eu não estou falando só financeiro, é também probabilidade. Então, quanto eu ganho com qual probabilidade e quanto eu perco com qual probabilidade. Obviamente, a gente não tem esses números assim perfeitos, né? Não é uma matemática, porque não é um sistema tão fácil como jogar um dado, que você consegue calcular direitinho as probabilidades e sabe todos os cenários possíveis. Não é assim com o investimento. Mas você consegue, à medida que você vai tendo a experiência ou tem um bom método, como a gente tem na FIA, tá? Na descrição aqui você pode ver mais detalhe, exatamente a gente aprende quais ativos que têm maior probabilidade de te dar dinheiro, de te dar lucro, e que ao mesmo tempo tem uma baixa probabilidade de te dar prejuízo. E aí você constrói essa carteira com uma boa assimetria. Por isso que o meu treinamento chama Fórmula do Investimento Assimétrico, que é uma fórmula, um método para você fazer investimentos com assimetria, ou seja, você tem muito mais probabilidade de ganhar ou tem um retorno muito grande, né? É provável de acontecer. Então você ganha dinheiro com a passagem do tempo, de novo, independente do que acontecer na economia, medida heterodoxa ou não para combater a inflação, isso aí não te afeta. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui do que a gente usa na FIA para você ver como são coisas que sempre vão dar certo, né? Independente do cenário político. Venda de opções, porque quando você vende uma opção, você ganha com a simples passagem do tempo. Então as eleições vão ser lá em 2026,
6. Então, todo esse tempo até lá, você vai ganhando prêmios de opções que você vai vendendo. Obviamente, não é qualquer opção, tem toda uma lógica, tem toda uma metodologia, né, de quais opções a gente vende, como a gente vende, mas estou só te dando uma classe de ativos que é muito interessante para você criar renda passiva na Bolsa de Valores. Outra classe muito interessante são as ações pagadoras de dividendos, porque são as ações mais seguras e que vão te pagar dividendo mesmo quando a bolsa estiver caindo, porque as empresas não vão deixar de ter lucro. Então a gente está tendo agora a divulgação de balanços, né? Saiu resultado de Ambev, saiu resultado de várias elétricas, saiu resultado de empresas do agro, saiu resultado da Petrobras hoje. Então a gente vai vendo ali que as empresas estão tendo lucro, as empresas vão pagando dividendo, e isso é uma forma muito interessante de você criar renda passiva. Ganhou o candidato A, ganhou o candidato B, essas boas empresas vão continuar pagando dividendos. E uma outra coisa muito importante é você alocar entre os diferentes tipos de ativos. Então a gente tem renda fixa, a gente tem dólar, temos imóveis e temos as ações. Essas são as grandes classes. E aí, se você tem uma inteligência, um método para você alocar direitinho, falar, olha, X% do meu patrimônio vai estar em ações, outro X% vai estar em dólar, o que está em dólar vai estar nos ativos XYZ. Então, se você tem essa inteligência, isso aí te permite navegar bem, não importa o que vai acontecer na política, tá? A gente tem dentro da FIA a carteira blindada para o Brasil e a carteira blindada para os Estados Unidos. Então, você tem dois métodos, aí, na verdade é o mesmo método, mas aplicado ao Brasil e aplicado aos Estados Unidos, exatamente para te dar essa alocação inteligente entre as classes de ativos para você blindar a sua carteira e ganhar dinheiro, não importa o que aconteça na economia, não importa se vai ter medida heterodoxa ou não. Então, recapitulando aqui, né? Flexibilidade de navegar entre os seus ativos, ou seja, fazer esse fluxo entre as diferentes classes, navegar também entre os setores das ações. Isso vai te dando, quando você tem um método para fazer tudo isso, aí você só vai aplicando esse método, independente do que acontecer na política, você vai crescendo seu patrimônio. Eu diria que você tem que tomar cuidado aqui com duas coisas. Primeira coisa é você não cair na narrativa política, ou seja, os políticos, isso que eu estou te falando é um rumor, mas você obviamente não viu, se você procurar no jornal, você não vai ver nenhum político do governo falando isso. Por quê? O político ele tem uma narrativa, ele sabe falar o que as pessoas precisam escutar. Obviamente, eles não vão falar de medidas heterodoxas. Se eles forem fazer, eles vão fazer isso e ainda vão fazer isso pintando um quadro bonito de que não é algo heterodoxo e tal. Então, assim, ninguém é bobo, tá? Então, não fique na narrativa política, porque isso pode te alimentar ou um otimismo sem fundamento, né? Se você, vamos dizer assim, escutar demais quem está no governo atual, quem está com a caneta, quem está com o poder, pode te dar um otimismo sem fundamento, ou também um pessimismo sem fundamento, se você estiver ouvindo a oposição, que vai falar que o mundo vai estar acabando, que o Brasil está indo vai virar Venezuela, etc. e tal, porque são narrativas políticas. Então, não entra em narrativa, não tome ações com base no que você escuta, tome ações com base no que é executado, tá? Então, essa é uma coisa importante, não cair em narrativa política. E também a outra coisa importante é você não virar um trader que especula de curto prazo. Então, isso que eu estou falando aqui não é assim, olha, agora a coisa melhorou, então eu entro comprando ação. Não, agora a coisa está terrível, então eu vendo todas as minhas ações. Também não é isso, tá? Você tem que manter o seu foco sempre num horizonte de 5 anos, eu acho bem saudável isso, tá? Então, vai fazer um investimento que você consiga ficar, né, aceita, vai estar tranquilo, vai estar, vamos dizer assim, com prazer de manter esse investimento por 5 anos. Mesmo que ele só dure 2 meses, 3 meses na sua carteira, mas você estava disposto, estava preparado a ficar 5 anos com esse investimento. E, ao mesmo tempo, não tenha amor pela sua posição. Então, dei um exemplo mais cedo aqui, né, no vídeo da Agro 3. A Agro 3 é uma posição que eu estava carregando já há bastante tempo. Então, é natural do ser humano você começar a criar ali um certo afeto para aquela empresa. Pô, estou acompanhando o resultado, estou vendo, eu gosto do gestor, eu gosto dos dividendos que ela paga. Só que o que acontece? Se você mantém posição, se você cria amor, você perde a racionalidade. Então, por isso que o modelo quantitativo ele é tão útil para a gente, porque ele tira esse viés. Eu vou vender uma ação com prejuízo. Sim, porque não está legal. É melhor você vender para comprar outras coisas que estejam melhores. Eu vou vender essa ação aqui com lucro, mas e se ela subir ainda mais? Não, vende já porque tem outras que podem estar mais interessantes. Então, o modelo quantitativo ele tira um pouquinho esse amor que você pode estar desenvolvendo por uma posição, ou se apegar também àquilo que está dando prejuízo, mas que você não quer sair no prejuízo, quer segurar até que um dia dê lucro. E pode ser que esse dia nunca chegue, ou que demore demais, né? E quando ele chegou, você já teria tido lucros muito maiores se tivesse trocado para outros ativos mais promissores.
essa ideia de você não ter amor pela sua posição também pode ser interpretada como uma humildade. Todos nós, não importa o tempo de mercado, tá? Então eu estou no mercado desde 2007, mas isso não me faz muito melhor do que você se você está entrando agora no mercado. Por quê? Todos nós precisamos ser absurdamente humildes no sentido de poder trocar nossa posição. Olha, eu analisei pra caramba, achei muito legal essa alocação de capital ou esse ativo, essa ação, mas agora não está mais legal, agora mudou, saiu uma notícia de execução, não de narrativa, que faz eu mudar, e aí você tem humildade perante a sua própria posição de você pegar e vender aquilo e trocar por algo que parece que é mais promissor. Então, vou te dar aqui uma dica prática para hoje, para você revisar a sua carteira e garantir que você não está exposto a riscos desnecessários e caso venha uma medida heterodoxa para combate de inflação de alimentos, isso não vai te afetar tanto. Então, primeira coisa, o seu portfólio depende de apenas um setor? Responde isso. É óbvio que talvez você tenha mais de um setor, mas eu digo assim, depende de mais de um setor, presta atenção nisso, né? Segundo ponto, você tem uma estratégia clara para momentos de crise, né? Em outras palavras, você tem estratégia de defesa, importante isso também. Terceiro ponto, saber como você gera renda com as opções, porque as opções vão te dar muita tranquilidade, porque você vai gerando renda, vai ganhando dinheiro com o passar do tempo. Então, se você respondeu não para alguma dessas perguntas, né, toma cuidado, presta atenção, é hora de você agir, é hora de você aprender, tá? Na descrição aqui do vídeo tem um link para a lista de espera para FIA, e aí lá certamente é um material que você pode aprender tudo isso e passar muito bem, né, seja lá o que aconteça aí na economia. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal para você não perder, né, mais vídeos, ativa o sininho e deixa um comentário aí para mim se você acha que teremos medida heterodoxa para a tentativa de combate da inflação de alimentos. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.